Fala pessoal, tudo bem? Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 1087, que trata da reforma do imposto de renda da pessoa física. Essa aprovação encerrou a tramitação nas casas legislativas e o projeto segue agora para a sanção presidencial e não há nenhum indício de que essa sanção não acontecerá. Então, a partir de 2026 teremos mudanças significativas na tributação do imposto de renda, juntamente com o início da transição da reforma tributária. Inclusive, essa alteração do imposto de renda estava prevista na emenda constitucional que trouxe as alterações da tributação das empresas. Então, eu vou abrir a legislação aqui na tela e a gente vai conversar sobre os pontos mais importantes. Acompanha. Então, vindo aqui para a tela do computador, com o texto aprovado pelo Senado Federal ontem. Antes, vamos ver aqui, Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, que é a emenda que alterou o sistema tributário nacional, trazendo a reforma tributária. Se a gente for lá no artigo 18, o que está previsto aqui? Que o Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei que reforme a tributação da renda. E foi o que aconteceu. Esse projeto do Executivo virou projeto de lei 1087, que ontem teve a votação no Senado Federal. Então, o que traz esse projeto? Quais são as alterações que foram aprovadas? Então, a partir do mês de janeiro de 2026, será concedida a redução do imposto sobre rendimentos tributáveis sujeitas à incidência mensal do imposto de renda das pessoas físicas, de acordo com a seguinte tabela. Para quem ganha até 5 mil, tem uma redução do imposto de até R$ 312,89. Então, o que acontece? O imposto vai ser calculado normalmente e eu vou ter uma redução de até R$ 312,89 para que o imposto efetivamente devido seja igual a zero, tá? Então, a forma como foi feita é utilizando essa dedução, mas na prática até 5 mil ficará isento do imposto. Para quem ganha de R$ 5.000,01 a R$ 7.350, haverá uma redução progressiva. E para quem ganha acima de R$ 7.350, não terá redução do imposto devido. Tá? A tributação é cheia, como é feita hoje em dia. A redução do imposto também será aplicada no cálculo do imposto cobrado exclusivamente na fonte do pagamento do 13º salário. Então, tudo que for rendimento tributável, funcionário, CLT, rendimento do trabalho assalariado, prolabore, autônomo, tudo isso passará a ter essa redução prevista no PL 1087, até R$ 5.000 o imposto devido será zero, e de 5.001 a 7.350 haverá redução progressiva. Isso daqui representa uma redução na arrecadação. Então, toda vez que há uma redução de arrecadação, eu preciso apresentar uma contrapartida. Tá, eu vou reduzir o imposto aqui, mas eu preciso compensar. E como é que vai ser feita essa compensação? De acordo com esse PL, da tributação mensal de altas rendas. Então, o que prevê? A partir do mês de janeiro de 2026, o pagamento, creditamento, emprego, entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil
em montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto sobre a renda das pessoas físicas, a alíquota de 10% sobre o valor total pago, creditado, empregado ou entregue. Então, quando uma mesma empresa, fizer o pagamento de lucros para uma mesma pessoa física e esse valor seja superior a R$ 50.000, haverá uma retenção na fonte de 10% sobre o valor total pago. Tá? Não é do que passar de 50.000, é sobre o valor total pago. Então, uma empresa pagou 49.000 ao sócio a título de lucro, não terá incidência de imposto. Pagou 55.000 dentro do mês a título de lucro, haverá retenção de 10% sobre os 55.000. São vedadas quaisquer dedução da base de cálculo. Então é cheio, a tributação é 10% sobre o valor pago cheio, sem nenhum tipo de dedução. Caso haja mais de um pagamento no mesmo mês, realizado por uma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física, o valor retido na fonte referente ao imposto de renda deve ser recalculado de modo a considerar o total dos valores pagos. Então, se eu pago, por exemplo, 25.000 dia 10 e no dia 25 eu pago 30.000, eu vou somar os dois valores pagos e vou apurar o imposto de renda das altas rendas, né? Então, eu vou considerar sempre os pagamentos realizados dentro de um mesmo mês. Eu não vou isolar os pagamentos, tá? Esse tá até de cor diferente, eu vou explicar o motivo. Não se sujeitam ao imposto de renda das pessoas físicas de que trata esse artigo os lucros e dividendos relativos aos resultados apurados até o ano calendário de 2025. Então, de 31 de dezembro de 25 para trás, permanece a isenção de qualquer valor, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025. Aqui a gente tem uma questão. Quando o projeto estava na Câmara dos Deputados, houve uma proposta de alteração desse texto aqui. Por quê? A lei societária, ela fala que as entidades elas têm até o quarto mês após o encerramento do exercício, que é 31 de dezembro, então tem até o fim de abril, para que seja feita a aprovação do balanço, né, das demonstrações e a destinação do lucro. A partir do momento que a lei ela trava isso daqui, há um conflito. Então, a lei societária fala que eu tenho 4 meses para fazer essa aprovação e a destinação do lucro, e a lei do imposto de renda fala que eu preciso fazer isso até 31 de dezembro. Tem uma outra questão que a gente vai ver mais para frente, porque eles estão limitando temporalmente esse pagamento. Então, você tem que aprovar até 31 de dezembro e pagar até uma determinada data. Materialmente é impossível eu ter um balanço fechado em 31 de dezembro. Ninguém encerra um balanço em 31 de dezembro. Então como é que eu vou aprovar uma distribuição de lucro que eu não sei qual o valor, eu não sei se existe, eu não tenho a demonstração encerrada e nem aprovada. Então eu não tenho como fazer uma aprovação de distribuição de lucros. Então, e também não posso limitar esse pagamento. Eu não posso falar, você vai pagar até tal data, que mais para frente a gente vai ver. Então, há riscos de judicialização disso daqui. Já tem muita gente falando sobre isso. Pra gente, vamos ser sinceros, o lucro do ano já é pago durante o ano. A gente já faz essa distribuição mensalmente, faz a tal das antecipações. Então, se sobrar alguma coisa de 25, vai ser pouca coisa. Então, isso é uma coisa que impacta pouco a gente, mas para grandes empresas isso é um impacto muito grande. Continuando. Aqui ele está trazendo ele está pegando o valor mensal
tá? Daqui da redução, né? Dos 5.000 de isenção, de 5.001 a 7.350, uma redução progressiva, trazendo para os valores anuais, tá? Tanto é que ele fala aqui, ó, a partir do exercício de 2027, ano calendário de 26, que é para declaração de imposto de renda. Então ele só pegou o valor mensal e jogou para o valor anual. Aí aqui ele fala as mesmas coisas, só que o valor anual, que pode ser deduzido, os valores que já são deduzidos, né, dependentes, despesa médica, instrução, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, o que a gente viu até agora? A isenção e a redução, tributação de lucros e dividendos acima de 50 mil. Ah, mais uma coisa importante para falar aqui. Se eu tiver duas empresas, eu não vou somar os lucros recebidos dessas duas empresas, tá? Ó, quer ver daqui, ó, é de uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física. Então eu não vou nem somar o lucro pago para os sócios, eu não vou somar o valor dos dois. Eu não vou somar caso eu tenha duas empresas. É o mesmo CNPJ pagando para o mesmo CPF, tá bom? Isso é importante. Além disso, foi criada também tributação anual de altas rendas. Tá? Então aqui a gente tratou lucros e dividendos, que é a tributação mensal, e aqui a tributação anual. Então o que ele fala aqui? Para quem receber no ano valor superior a 600, é que tem um negócio no meu olho aqui. 600 mil reais, que dá os 50 mil reais por mês, ficam sujeitos à tributação de imposto de renda mínima das pessoas físicas. Aqui a gente falou de lucros e dividendos mensalmente. Aqui ele está falando de todos os rendimentos recebidos, a soma de todos os rendimentos. Rendimento tributável, ele vai falar aqui, rendimento tributável, isento, lucro, de tudo. Eu vou somar tudo e se for acima de 600 reais, eu começo a ter um valor mínimo de imposto a ser pago. Para fins de disposto no caput é isso daqui, tá? Serão considerados na definição de base de cálculo da tributação mínima o resultado da atividade rural, tá? Então, quem tem atividade rural, eu não sei se alguém tem aqui, eu acho que não, mas caso tenha, também vai entrar para o cálculo dos 600 mil. E os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, os isentos ou sujeitos à alíquota zero reduzida, deduzindo-se exclusivamente. Então, o que ele falou aqui, ó? Você vai somar para fins desses 600 mil aqui, atividade rural, rendimentos tributados de forma exclusiva, por exemplo, 13º, ou definitiva, isentos, lucros até 50 mil, sujeito a alíquota zero ou reduzido. Então, tudo que você receber, você vai somar para os 600 mil. Aí agora ele vai trazer as exceções. O que você não vai considerar? Primeiro ele fala, você vai somar tudo. Aí depois ele fala, menos ganho de capital, tá? Exceto se for em operações realizadas na bolsa. Rendimentos recebidos acumuladamente, tributados exclusivamente na fonte, desde que o contribuinte não tenha optado pelo ajuste anual. O que é isso daqui? Tenho uma ação trabalhista, por exemplo, que eu vou lá e peço, sei lá, uma diferença salarial, hora extra, seja o que for, que eu tinha que receber durante 12 meses. Então, mensalmente, eu tinha que receber esses valores. Quando eu faço a ação, eu recebo tudo de uma vez. Então, eu recebi o valor que eu deveria ter recebido durante 12 meses, acumuladamente, somou tudo e recebi de uma vez só. Isso que é o rendimento recebido acumuladamente. Ele tem a tributação exclusivamente na fonte. Então, eu recebi o valor, eu faço o cálculo do imposto de renda apenas sobre aquele valor. Na declaração de imposto de renda, eu tenho a opção de pegar esse valor e somar aos demais rendimentos, que é o tal do ajuste anual.
Então, se eu fizer essa opção, esse valor recebido acumuladamente soma para os 600 mil. Às vezes é vantajoso somar, se tem uma restituição maior. Se eu considerar ele exclusivamente na fonte, então ele não vai interferir no meu cálculo de recebimento anual, ele vai ser tributado exclusivamente na fonte, eu não somo para os 600 mil. Então é mais um cálculo que a gente vai ter que fazer quando ocorrer esse tipo de recebimento para a tributação do imposto de renda na pessoa física. O que mais não entra aqui nos 600 mil? Os valores recebidos por doação em adiantamento da legítima ou herança. Tá? Então, os valores que eu receber de doação em adiantamento de herança, não vou somar para 600 mil. Aqui traz alguns investimentos que não vão somar nos 600 mil. Tá? Então, letra hipotecária, LCI, CRI. Então, ele vem, eu não vou entrar em um por um, tá? Mas ele vem trazendo aqui. Mais um aqui, ó, a remuneração produzida pelos seguintes títulos valores imobiliários, CDA, WA, CDCA, tá? Isso aí não sei nem se interessa pra gente. Lá em cima ele fala que a atividade rural você vai somar, certo? Só que a parte da renda que é isenta da atividade rural, eu não somo, só vou somar a parcela tributável. Quando eu receber indenização, acidente de trabalho por danos materiais, inclusive corporais ou morais, exceto lucro cessante. O que é lucro cessante? Para quem não sabe. Vamos supor que eu tive um acidente de carro, bati num taxista. Durante o período que ele fica sem trabalhar, que ele tem que levar o carro para consertar, ele perdeu esses dias de trabalho, correto? Então ele não trabalhou e ele não ganhou o dinheiro que ele poderia ter ganhado. Ele pode requerer judicialmente o valor que seria que ele receberia se ele estivesse trabalhando. Porque como eu fui o culpado pelo acidente e isso acarretou a impossibilidade dele trabalhar, ele pode requerer que eu pague esses dias para ele. E esse pagamento é dado o nome de lucros cessantes, tá? Então, quando eu receber indenização por acidente de trabalho, danos materiais ou morais, exceto o lucro cessante, eu também não vou somar para os 600 mil. Rendimentos isentos de que tratam os incisos tal da lei tal. O que é isso daqui? Isenção de doenças graves. Então, quem tem doenças graves, está previsto em lei. Quando a pessoa é aposentada, tem pensão, se eu não me engano, militar reformado, ele tem direito à isenção do imposto de renda. Então, caso alguém receba rendimentos que se enquadrem nesse caso, também eu não vou somar lá para os 600 mil. Outra coisa que não vai entrar, que a gente já falou, que são os lucros dividendos recebidos até 2025. E aí ele faz a questão temporal que eu comentei lá atrás, né? Primeiro que ele fala, você tem que aprovar até 31 de dezembro de 2025 e depois ele limita até 2028 o pagamento. O que acontece? Por que ele fala o seguinte, ó? Relativos a resultados apurados até o calendário de 2025. Imagina uma grande empresa, tá? Não é empresa que dá 1 milhão de lucro, tem empresa que dá bilhão de lucro. E às vezes ela não tem esse dinheiro em caixa para fazer o pagamento do lucro que foi aprovado. Banco, por exemplo. O banco às vezes tem muito lucro, mas não necessariamente ele tem aquele dinheiro lá, porque o banco não fica guardando dinheiro em cofre. Ele recebeu o dinheiro, ele aplica. Então às vezes tem aplicação que demora tempo para você poder resgatar. Então aquele dinheiro do lucro que foi apresentado nas demonstrações contábeis não necessariamente está no caixa da empresa. Então esse pagamento às vezes demora muito tempo para ser efetivado. Por isso que eles falam, ó, os pagamentos
de lucros apurados até o calendário 2025, né? Até o exercício de 2025. O que for daqui para trás não vai somar, você não vai nem pagar aqueles 10% acima de 50 mil e nem vai somar para os 600 mil de alta renda. Cuja distribuição tenha sido aprovada até dezembro de 2025, tá? Então isso inclui o exercício de 25, a gente já falou sobre essa questão. E aí ele trava em 2028. Tá? Como eu disse, isso é muito mais aplicável para grandes empresas que vão ter um problema com isso daqui. Para empresa menor, isso aqui praticamente não vai acontecer, tá? Não que não possa acontecer, mas é muito mais difícil. E qual que vai ser a alíquota desse tal de imposto mínimo anual aqui, dos 600 mil reais, voltando aqui, ó, 600 mil, a tributação anual de altas rendas. Como é que vai funcionar isso daqui? Para quem ganha no ano, somando todos os rendimentos, acima de 1.200.000, 10%. Tá? Então, ganhei de 1.200.000 para cima, 10%. Para quem ganha de 600 mil a 1.200.000, aí tem que fazer esse cálculo aqui, ó. A alíquota tá rendimento dividido por 60 mil menos 10. Aí ele vem falando que eu não vou fazer a conta aqui, tá? Mas é progressivamente, de 600 a 1.200.000, vai chegar a 10% e daí para cima não tem mais diferenciação. O valor devido da tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas será apurado a partir da multiplicação da alíquota pela base de cálculo com a dedução. Então, mais uma vez, vou pegar o meu rendimento anual e vou aplicar a alíquota, tá? Primeiro eu vou pegar lá, vou somar tudo. Vamos voltar aqui, ó. Somar tudo, deu 600 mil ou mais, beleza. Aí depois eu venho e vou excluir o que ele traz aqui, que a gente já falou, que é de capital, doação, acumuladamente, tal. Cheguei no valor. Agora eu vou ver a alíquota. Deu a mais de 1.200.000, igual ao superior a 1.200.000, é 10%. Ficou entre 600 e 1 milhão, eu faço o cálculo. Fiz o cálculo. Cheguei no imposto. O que eu vou deduzir desse imposto calculado? O imposto sobre a renda das pessoas físicas retidos exclusivamente na fonte. 13º, mais uma vez, tá? O exemplo mais fácil aqui. O imposto de renda das pessoas físicas apurado com fundamento no artigo 1 a 13 da Lei 14.754. Isso aqui é de rendimentos recebidos no exterior, então que eu tiver retido lá. O imposto que é devido lá eu tiro. Uma coisa importante, tá? Isso aqui não importa muito. Caso o valor apurado nos termos do artigo 3º, que este aqui, tá? A alíquota reduzida esses impostos, esses valores, seja negativo, ou seja, calculei, deu 10. Eu faço essas deduções. Então, ao invés de ter que pagar 10, eu tive aqui um valor menos 2. O valor devido a título de tributação mínima sobre a renda da pessoa física será 0. Tá? Ele não vai te devolver o dinheiro, vai ser 0. Então, ou você paga ou você não paga. Tá? Para essa tributação mínima não existe restituição. Outra informação importante, do cálculo apurado, da forma do parágrafo tal e tal, que é esse dos 600 mil, tá? E ó, cadê? Dos 600 mil, então desse valor aqui, eu vou deduzir o valor pago antecipadamente nos termos do artigo 6A. O que é esse artigo 6A? Que trata da retenção na fonte dos lucros e dividendos superiores a 50 mil. O pagamento de lucro e dividendo ele vai somar para os 600, certo? Então, se eu distribuir 40 mil por mês, eu não vou ter retenção nenhuma. Então, eu só vou somar para ver os 600. Caso o valor seja superior a 50 mil, eu vou ter imposto de renda retido na fonte.
E esse imposto de renda retido na fonte, ele é deduzido do valor devido dos 600 mil. Tá confuso, não tá? Mas é isso mesmo. Então, esse cálculo de grandes receitas, de grandes... como é que chama? Até me perdi agora. E desse valor dos 600 mil anual de alta renda, o resultado que eu obtiver desse monte de cálculo que a gente fizer aqui, eu vou adicionar ao imposto normal que já foi calculado na declaração, tá? Então, pode ser que dê imposto a pagar ou imposto a restituir. Então, o que a gente vai ter na tributação do imposto de renda? A gente vai ter a tributação normal, tá? Porque tem gente que recebe salário alto, tá? Sei lá, 300 mil por mês, 500 mil por mês, CEO de grandes empresas, Petrobras, os caras ganham muito dinheiro. Então eles vão continuar pagando imposto de renda mensalmente, como vem sendo pago hoje. No fim do ano ele vai somar tudo que ele recebeu para ver se deu mais de 600 mil, e aí ele vai pagar mais uma alíquota mínima. Então são dois cálculos: o cálculo do rendimento normal, o cálculo dos 600 mil anuais e o cálculo mensal de lucros e dividendos. Eu vou somar tudo isso daí e aí eu vou ver se eu tenho imposto a pagar ou imposto a restituir. Tá? Ficou claro? São três formas de cálculo: rendimento do trabalho, soma de todos os rendimentos de alta renda acima de 600 mil e lucros e dividendos acima de 50 mil. Vou somar tudo, pôr na declaração e aí eu vou ver se eu tenho imposto a pagar ou restituir. Aqui ele traz uma trava. Tá? Basicamente, o que ele está falando aqui? Ó? Caso se verifique que a soma da alíquota efetiva de tributação dos lucros da pessoa jurídica com a alíquota efetiva da tributação mínima do imposto de renda aplicável à pessoa física, tá? Que é os 600 mil, ultrapasse a soma das alíquotas nominais do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, será concedido um redutor da tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas calculada sobre os referidos lucros e dividendos pagos, creditados, empregados ou entregues a cada pessoa jurídica. Então, o que ele está falando aqui? Se a tributação anual dos 600 mil lá de altas rendas da pessoa física, se a alíquota efetiva for superior à alíquota da pessoa jurídica do imposto de renda e da contribuição social, eu vou reduzir essa tributação para que ela fique no limite da tributação da empresa. E aí ele fala qual que é, ó. Então, 34%. Então, se a minha alíquota efetiva sobre a tributação de grandes fortunas for superior a 34%, aí eu travo, vou ter uma redução para travar em 34%. Tá? Que ele traz outras, para outros tipos de empresa, tá? E aqui ele dá uma opção. Quem não for do lucro real, ou seja, lucro presumido simples nacional, poderá optar pelo cálculo simplificado do lucro contábil. Por que ele trouxe isso aqui? Aqui ele está partindo do pressuposto que a empresa faça contabilidade, apure o lucro conforme demonstrações contábeis. Só que a própria Receita Federal, ela, para empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, para fins tributários apenas, tá? Societário não existe essa regra. Legislação societária exige contabilidade, exceto para MEI. Tá? Todo o resto de pessoa jurídica tem que ter contabilidade. Mas para fins de tributação, Receita Federal, para empresas que são tributadas pelo lucro presumido e pelo Simples Nacional,
elas não são exigidas dela a contabilidade formal desde que tenha o livro caixa. Por que a Receita Federal não exige a contabilidade? Porque ele presumido e Simples Nacional, a tributação é sobre o faturamento, pouco importa o lucro efetivo. Então, para esses tipos de empresa que não fazem contabilidade, ela pode optar pelo cálculo simplificado do lucro contábil, tá? Para fins de determinação do limite de tributação. E qual que é? Vou pegar o faturamento, eu vou deduzir folha de salários, prolabore, preço de aquisição de mercadoria, matéria-prima, tá? Então ele traz uma alternativa para aquelas empresas que não fazem contabilidade. Tá? A gente está falando aqui de valores realmente mais altos, tá? Falando aqui dos meus clientes, a maioria dos meus clientes vão ficar abaixo dos 600 mil anuais, tá? A maioria. Mas é importante que saibam que vocês vão crescer e vão ter que pagar isso daqui. Uma outra questão: lucros, dividendos pagos ou creditados entregues para o exterior também eram isentos, passarão a ter tributação de 10%, independente do valor, tá? Não, esse aqui não tem limite. Pagou 30 mil reais, paga 10%. Aqui ele fala a mesma coisa, né? E não vai entrar no cálculo até o lucro até 2025, que foi aprovado até 31 de dezembro de 2025, blá blá blá. Então é isso. É confuso. Vamos fazer um resumo aqui. O que a gente tem de importante? Isenção para quem ganha até 5 mil reais. Tá? Rendimento tributável até 5 mil reais. A partir de janeiro de 26 estará isento. Para quem ganha de 5 mil e 1 centavo a 7.350, haverá uma redução progressiva, que chega acho que a 75%. Para quem ganha acima de 7.350, não existe redução nenhuma. A tributação é feita como é feita atualmente, 27,5% e tudo mais. Tributação mensal de altas rendas, entenda por tributação do lucro. Pessoa jurídica que pagar para pessoa física residente no Brasil valores a título de lucro e dividendo superior a 50 mil reais em um mesmo mês, pagará a retenção de imposto de renda, né? Haverá retenção de imposto de renda a uma alíquota de 10% sobre o valor total pago. Ou seja, se eu paguei 49 mil a título de lucro, eu não tenho tributação na fonte. Se eu paguei 50 mil reais e 1 centavo, eu passo a ter 10% sobre o valor total pago. Não é do que passar dos 50 mil, é sobre todo o valor. Não pode ter nenhuma dedução, é o valor fechado. A apuração vai ser mensal, independentemente de quantos pagamentos a título de lucro tiver no mês. Eu vou somar tudo para ver se chega nos 50. O que mais aqui para nosso resumo? Tributação anual de altas rendas. A pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a 600 mil reais, fica sujeita a uma tributação mínima do imposto de renda. Como é que é calculado esse valor mínimo? Para quem ganha de 1.200.000 para cima, tá? Valores iguais ou superiores a 1.200.000 no ano, somando todos os rendimentos, 10%. Para quem ganha entre 600 mil e 1.200.000, a alíquota ela vai crescendo linearmente de 0 a 10%.
o imposto que é pago lá na distribuição de lucros, os 50 mil reais retidos na fonte, são deduzidos do cálculo, tá bom? Por fim, rendimentos pagos ao exterior, a pessoas remetidos ao exterior, tá? Todos os lucros, pessoa física e jurídica, seja o que for, estarão sujeitos à retenção na fonte alíquota de 10%, independentemente do valor remetido. É uma alteração relevante, tá? Principalmente para quem tem uma renda mais alta. Para quem tem uma renda mais baixa, é bastante favorável. O que mais vai pegar para a gente, obviamente, é a questão do lucro, tá? A gente tem que tomar cuidado com lucros pagos, pagamentos de despesa da pessoa física. Eu vou fazer um vídeo na sequência só disso, tá? E ainda, além disso, a gente tem a reforma tributária, tá? Isso é uma parte da reforma tributária. A gente viu lá da emenda constitucional. Então é muito importante a atenção de vocês. E eu vou fazer um vídeo na sequência, conforme eu falei, falando sobre distribuição de lucros. Qual que é a melhor forma de operacionalizar isso? A gente não pode tratar a empresa como um caixa eletrônico, que toda vez que eu preciso de dinheiro eu vou lá e saco. Isso dá uma confusão gigantesca, ainda mais agora com essa tributação. Então, peço que vocês fiquem atentos a essas informações. Eu vou dividir o vídeo aqui em dois, tá? Vou fazer um vídeo só do resumo e um vídeo completo para quem quiser ver completinho. Em caso de dúvidas, vocês sabem que podem contar comigo. Mandem mensagem, mandem e-mail, liga, a gente vai conversando. E depois de tudo isso, né, 40 minutos de vídeo, eu encerro por aqui. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo completo, para você que assistiu o resumo. E vamos seguir em frente. Até mais.